E esse tema de autoconhecimento hoje é um tema que a Cláudia domina muito e que tem muito a ver com comunicação não violenta. Então, vai ser incrível e bem profunda. Cláudia, gostaria que você começasse aqui a falar para o pessoal. Oi, Fê, obrigada pelo convite, né? De você ter me convidado para o seu canal, poder falar com a tua audiência também. Como você falou, são 11 anos, a gente se conhece, fizemos muita coisa juntas já também, focada em autoconhecimento, que a Fernanda é muito boa nisso também, viu, gente? Eu falo assim, é legal a gente ver alunos que a gente teve trabalhando melhor do que a gente. Eu acho que isso é um prêmio, né? Para o professor, esse é o melhor prêmio. É o aluno superar o mestre, né? Então, eu queria te agradecer muito o convite, tá? Bom, esse tema é o tema do meu coração, autoconhecimento, sabe, Fernanda? Porque eu sofri muito por falta de autoconhecimento no início da minha carreira profissional. Então, as coisas não são só flores, ninguém nasce se autoconhecendo, né? O autoconhecimento ele é um processo. É isso que eu falo muito, muito, muito para meus clientes, para alunos, para coaches. Existe um começo, mas não tem um fim. Porque, na verdade, você está o tempo todo em transformação, ou pelo menos deveria. Eu vou usar até uma fala do meu professor que eu amo de paixão, eu falo até hoje que ele é meu professor, porque para mim ele vai ser sempre, que é o Mário Sérgio Cortella. Na aula que eu tive com ele no MBA, ele foi meu professor, eu falo que ele ainda não era nem tão famosão assim. Você sabe que Ele ele ficou teve aqui no canal, viu? eu vi, é pena que esse horário das 11 horas eu nunca consegui entrar. 2020 foi um ano muito punk para mim. Então estava dando aula online direto, né, pro agronegócio. Então o que acontece? Ele abriu uma vez a sala de aula falando o seguinte, Fê, vocês têm que aprender a viver em versão beta, né? E aí, óbvio, na hora eu entendi, porque eu não nasci na área de RH, eu nasci na área de tecnologia da informação. Aí eu falei, nossa, já gostei disso daí que ele falou, né? Porque versão beta é aquele sistema que ele nunca está pronto. Ele está sempre aceitando algum tipo de plugin, ele está sempre aceitando algum tipo de mudança, né? Então ele é maleável. Quando o sistema está pronto, né? Todo pronto na área de TI, a gente fala, fica complicado de mexer na programação. E eu falei, nossa, isso faz todo sentido que o Cortella está falando. É isso, a vida se trata disso. Então, o autoconhecimento, você tem que colocar na sua cabeça que você é uma versão beta. Você nunca é uma versão determinada. Porque senão você para de aprender, você para de se auto-perceber, né? Você não aceita mais feedback, que entra aí no campo seu da comunicação não violenta. Eu não aceito o que o outro está me dizendo. Né? Então, imagina, eu não sou assim, porque você não consegue mais se auto-perceber, porque você se formatou, você tem uma imagem engessada de você mesmo. E, Fernanda, é impressionante como as pessoas são assim, elas fazem isso com o outro também. Eu já convivi com muitas pessoas que, eu sei quem eu sou, ponto final. Nossa, essa palavra ponto final, eu morro de medo. Palavras têm poder, né? As palavras, elas dizem muito do que você é, da sua personalidade, o repertório que você usa, tá, gente? Ele carrega ali a sua personalidade, o seu comportamental. Muitas vezes, isso eu ensino muito para meus alunos, ouça o que a pessoa está falando, as palavras que ela escolhe utilizar, diz muito sobre elas, o repertório que ela usa, como ela fala, como ela se expressa. Eu consigo pegar perfil comportamental, Fernanda, da pessoa conversando. Uhum. Tom de voz eu consigo pegar. Esse fulano tem um temperamento mais assim, né? Então, o poder da fala, isso tudo é agente, isso tudo é comportamento. E a gente acha que é subjetivo e não é subjetivo. A parte comportamental ela é mensurável, né? Então, se a gente começar a prestar mais atenção mais na gente do que no outro, é porque a gente é muito bom em prestar atenção no outro. É, quando eu presto muito atenção em Fernanda, sei mais de Fernanda do que de Cláudia, né? Então, eu sou mestre em Fernanda e não sou nada PhD em Cláudia. Essa é a questão, né? A minha busca pelo autoconhecimento de verdade começou aos 20 anos de idade. Porque eu comecei a trabalhar aos 17, Fernanda, nessa escola de informática, de TI. Isso até virou um artigo. Eu tenho um artigo no meu blog sobre isso, meus 5 aprendizados na minha primeira gestão, né? Minha primeira gestão de pessoas foram
Foram 5 erros, na verdade, tá, Fernanda? Coisas horríveis que eu Se você quiser fiz. colocar no chat aqui algum Ah, link, depois é eu ponho no legal. blog, vou pôr o blog para vocês entrarem e Coloca, lerem. coloca. A HSM até publicou esse meu artigo, porque na época que eu escrevi, as pessoas só gostavam de falar do sucesso. Em sucesso ninguém quer falar, né? Em sucesso, imagina. Mas é lá que a gente aprende, é o local de aprendizado. Eu sei que aos 17 anos eu comecei a trabalhar. Eu era muito boa no que eu fazia, muito competente tecnicamente. Eu quero frisar isso, porque comportamentalmente eu ainda não era, porque eu tinha baixo autoconhecimento. E eu progredi muito nessa escola. Tanto que aos 20 anos eu fiquei gerenciando uma unidade de uma escola. Eu tinha 15 professores para gerenciar, professores programadores que ensinavam as linguagens, né? Na década de 90 isso, Fê. Como eu tinha baixo autoconhecimento, não sabia direito quem eu era, meus comportamentos preferenciais, nem meus valores. Imagina, falei valor naquela época, a gente nem sabia o que era isso, né? Não existia. Eu com medo, olha o que o medo faz com a gente. Dependendo do seu perfil comportamental, o medo faz que você fique agressivo. Tem gente que recua, né, paralisa, e tem gente que foge, tem gente que ataca, né? Eu sou esse tipo. Ao ficar com medo, eu ataco. Cláudia, você não mudou mesmo com autoconhecimento? Mudei, eu não sou mais impulsiva, mas minha primeira reação é ataque. E quando eu falo ataque, ataque verbal, pode ser um ataque corporal se eu não me controlar, né? Então eu fiquei com medo, porque eu tinha 15 homens para gerenciar, todos mais velhos que eu, com muito mais tempo de carreira do que eu, e eu gerenciando essas pessoas, Fernanda. E o tempo todo, sofri machismo, tá? Muito, muito. Por ser nova, mulher, na área de TI não era comum. Se hoje não é tão normal, estatisticamente você não vê tanta mulher na área de TI, vocês imaginem na década de 90 como era, Fê. Isso, né? Imagino. Só que eu fiz, e eu assim, como você falou, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, e assim, meu líder, o que eu digo, foi o primeiro líder que eu tive, que foi o dono dessa escola. Ele vivia me chamando, Regis, Cláudia, vem cá, vamos conversar. Não é dessa forma, é assim, é assim. As pessoas estão com medo de você. Eu dei muito resultado para ele. E eu acho que ele só me manteve lá porque eu dava resultado. Porque ainda era da época do só dar resultado, né? Porque comportamentalmente eu ia para cima desses professores, não tinha noção. Eu ia pra cima deles, né? Então, não dava feedback, eu falava alto. Ei, eu vou mandar para vocês o banco, vocês vão ver o que eu fiz, né? Eu falei assim, no final eu faço um agradecimento. Muito obrigada à minha primeira equipe que me tornou uma melhor pessoa. Porque não fui eu que tornei de melhor pessoa, não. Eu fiz muito caos, né? Imagino o quanto não me odiavam, o quanto eu fui muito impopular. Geri muito resultado. Eu era capaz de, por exemplo, se qualquer professor faltasse, eu assumia a sala de aula. Não tinha problema nenhum, não, né? Além de fazer toda a parte administrativa da escola, lidar com o corpo técnico, eu entrava em sala de aula. Mas foi ali, Fernanda, que eu tive o start. Foi ali que eu tive o start de buscar. Porque eu saí da experiência muito frustrada, né? Então chegou um ponto que eu comecei a adoecer, eu engordei muito, eu era magrinha, de repente comecei a engordar, sabe? Meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa comigo, né? Então foi ali que foi o start. Então, quando começou essa minha busca, eu sei a data, eu sei exatamente. Quando parou, não vai parar nunca, Fê, não vai parar nunca. O tempo todo eu tô aprendendo algo a meu respeito, eu tô ressignificando, eu tento passar isso para os meus coaches, para aluno, porque não vive engessado, não pense assim, eu sei tudo sobre mim, eu sei tudo que eu sou capaz. Não, Não. você não sabe. Engraçado, Cláudio, que eu tive uma história parecida, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 13 anos. E eu era, assim, um trator. Eu era muito rápida, fazia coisa... Eu era muito, tecnicamente também, muito boa. Só que nas relações, eu acabava pecando porque a tal do comportamental, né? Você é muito nova, Uhum, começa a trabalhar muito nova, e a gente tem um perfil do autodominante no disque, que é essa coisa meio que sim. vai para cima, vai fazendo.
E aí, essa falta de autoconhecimento, né? Você acha que todo mundo é assim. Então, você começa a agir como se todo mundo tivesse esse modelo mental rápido, assertivo, direto, objetivo, e as pessoas não necessariamente eram assim. Aí elas me enxergavam como uma pessoa agressiva, não como uma pessoa assertiva. Eu sempre falo para todo mundo que quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, isso me levou a conhecer a comunicação não violenta. Eu sempre falo que eu comecei a estudar comunicação não violenta para me curar. E aquilo funcionou tão bem para mim que eu resolvi ensinar para as Agora eu pessoas. vou usar as frases de Jung, né? Jung dizia muito, eu adoro Jung, gente, sou apaixonada por ele. Eu Eu não sou também. psicóloga, não, né? A Fernanda abriu falando no meu currículo, eu sou formada em administração. Eu Mas também. eu tive que estudar muitas. Fiz muito curso ao redor de psicologia, psicologia positiva, né? Comportamental. E eu aprendi a amar Jung. E ele fala assim: um bom médico é aquele que adoece, né? Então, como é que eu vou passar um remédio para Samanta aqui, né? E não sei, e só ali na bula os efeitos colaterais, nunca passei por aquilo. Eu fico com dificuldade de empatizar, né? Fica complicado, Exatamente, né? exatamente. Eu sempre falo, eu me tornei especialista em comunicação violenta porque eu busquei a CNV para mim primeiro. E aí, como Uhum. funcionou para mim, eu falei, se funcionou para mim, funciona para as outras pessoas. É. E você A falou gente uma pensa coisa, muito igual com relação a isso, né, Fê? Todos os é, processos que eu implemento nas empresas ou eu implemento em alguém, eu passei por eles. Eu fui coachada também, eu fui coach. sim, eu Eu também. descobri, eu descobri que eu tinha que fazer coach porque lá, com 34 anos, eu queria fazer uma virada de carreira e fui buscar um coach. Foi assim, Perfeito, é perfeito. isso. Ah, eu Mas tive eu te interrompi, pode o falar. meu segundo filho eu tive por conta de um processo de coaching. Mas, Olha assim, aí, olha aí. cuidado Aliás, aí. não, isso aí, depois eu conto essa história, até no final da live ainda eu conto essa história que foi engraçada. Mas e aí esse processo, dentro desse caminho que você falou do medo. E dentro da Medo. comunicação não violenta, o medo, o Marshall trazia o medo como uma das coisas mais violentas que tem. Porque o medo, ele cria a violência, mais do que qualquer outra coisa. Por Sim, olha quê? o que que a gente está vendo agora. O que que estamos vendo? Uhum. O medo Mundialmente falando, o que que a gente está vendo? Exatamente. Aliás, no começo da pandemia, o medo ficou muito claro, né? Ele gerou esse senso de escassez, né? As pessoas tinham medo e aí o medo fazia com que as pessoas se tornassem violentas, né? Elas iam lá, faziam aquela história do papel higiênico. Até agora eu não sei que aquele povo comprou tanto papel higiênico, né? Deve ter até hoje Deve tocado. ter estoque até hoje. Mas é uma violência, né? Porque eu tenho medo que falte, aí eu compro mais do que eu preciso, e aí falta para aquele que não pode comprar, mas não porque ia faltar, porque eu comprei mais do que eu precisava, porque eu senti Uhum. medo de faltar. E o medo, ele cria várias circunstâncias, né? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa para os meus filhos, aí eu proíbo eles de saírem, e quer dizer, baita violência, porque eu estou fazendo que eles deixem de ter a experiência da vida, né? Fico proibindo eles de viverem. O medo cria circunstâncias dentro das empresas também, né? Assim, eu fico com medo de perder o emprego, então eu aceito circunstâncias é, que Me me oprimem, me oprimem, deixam que vão triste. exatamente, ou que vão além da minha integridade, que É, burlam meus valores. E isso é o que a gente vê em relacionamentos. A gente começou falando, um pouco antes de começar a live, a gente estava falando do empoderamento feminino, né? A gente estava falando de várias coisas, Claudia. Eu queria que você trouxesse isso, porque você trabalha com empoderamento feminino, e o sim, medo é uma das bases que criam muito dessa violência. E eu digo assim, claro que tem a violência do outro para com a gente, mas eu digo, como a gente sim. está falando de autoconhecimento, muito do que eu posso É. fazer, que está no meu papel, eu comigo mesmo, o quanto que o medo me oprime, o quanto que o medo cria essa violência de eu não ter esse empoderamento, de eu não ter uma Mas ação. Eu queria que você trouxesse um pouquinho você mais para a trouxe um assunto gente. que ontem eu conversei com uma amiga minha, que teve um namoro tóxico. Ela saiu muito traumatizada, ela tá fazendo até terapia. E eu ando conversando muito com essa amiga, e ela pegou e falou assim pra mim, ele me fez. Eu falei, olha, de tudo que você tá falando eu acolho, mas ele não te fez. Você deixou que acontecesse. Ela, como assim, Cláudia? Eu vou te explicar, né? E aí é essa fala que você quer me falar.
Ela tinha medo? Ela tinha. Mas ela reconhecia que ela tinha medo? Não. Enquanto ela estava na relação, ela não reconhecia que estava com medo daquilo, entende? É porque, inclusive, a relação demorou apenas um ano e ela até foi rápida. Até eu falei, você foi rápida. Você percebeu que essa pessoa tinha questões, né? Ah, Era uma pessoa problemática, mas você também tem as suas questões. E é por baixo do autoconhecimento. Tanto que agora ela está fazendo uma terapia. De alguma forma, você atraiu esse modelo para você, né? E ela tinha um sentimento assim, ai, se ele me largar, ninguém vai me querer mais. Quê? Né? Ai, é porque ele é muito bom para mim. Existir quer dizer uma baixa estima, concorda, Fernanda? E aí, totalmente. vocês, mulheres que estão aqui, podem me perguntar por quê? Ah, Cláudia, mas pode ser trauma de infância. Essa pessoa pode ter tido uma mãe, um pai ou genitores que não estimularam. Sim, pode ser tudo isso. Mas, de novo, baixo autoconhecimento. Aí eu falei, hoje você é uma adulta, falei para ela. Você poderia falar que ele te fez se você fosse uma criança. Você não é uma criança, não se trata. Você é uma adulta, entende? Você teve poder de escolha. Sim, a nossa psique nos prende em situações. A nossa psique não prende em situações por baixo autoconhecimento. A raiz está aí, entendeu, Fernanda? Então, por exemplo, quando eu te contei que eu tinha medo e atacava meus colaboradores, porque eu tinha medo da minha autoridade ser questionada, eu tinha medo deles estarem que eles eram preconceituosos comigo, sim. De alguma forma eu sofri assédio por parte da minha equipe, eu ouvia piadas, né? E aí ia pro meu temperamento. O temperamento mais agressivo, ele vai para cima, ele não foge, né? Ele Uhum. bate antes de apanhar. É assim que ele faz, né? Tem gente que foge, tem gente que fica congelada. Como eu falei para vocês, existem esses três modelos aí possíveis, né? Então eu atacava. E eu fazia isso por baixo do conhecimento, porque eu tinha outra alternativa que não atacar. Eu poderia ser firme, eu poderia ser assertiva, me colocar como líder e não como chefe, porque eu preferi. E na relação a gente faz isso. Se a pessoa começar a colocar as mãozinhas, a manguinha de fora, como eu falo, você tem que cortar e aparar. Olha, comigo não. Dessa forma não. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Pessoas que têm autoconhecimento, Fernanda, sabe que querem, que não querem, na maior parte do tempo, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês, o autoconhecimento é um processo, né? Então pode ser que hoje que eu quero, amanhã eu não quero mais não, e não faz mal. E não faz mal você não querer, você só ressignificou, né? Então, em relacionamentos, e eu não vou falar agora só de homem e mulher, não, tá? Porque existe essa toxicidade, essa questão tóxica em amizade, tá? Existe em relacionamentos homossexuais, tá? Eu sigo vários influencers homossexuais. Outro estava ouvindo o depoimento de outro homossexual que foi agredido por um homem sendo agredido por um homem numa relação. Então aqui eu falo de tudo. Relação tóxica, ela não só tem a ver com homem e mulher, com gênero. Ela tem a ver com tudo. E pode ser até com filhos, viu, Com gente? filho, líder liderado, tudo, tudo. Até com Pegar outro filhos. exemplo, eu tenho uma amiga que também passou anos culpando a mãe dela pelo jeito dela. Eu falei, cara, você já é uma adulta. A tua mãe não vai mudar, mas você tem capacidade, o que está sob seu controle. Vai ressignificar isso, dá o perdão para tua mãe, transcende. Daqui a pouco a tua mãe falece, que ela já estava velhinha, e você está culpando até tuas escolhas de hoje. Você está culpando a tua mãe lá atrás, né? Então, olha como o autoconhecimento, gente, tem esse poder de nos empoderar, né? De nos colocar como protagonistas, tá? Então, é legítimo ter medo, é legítimo sentir raiva, é legítimo toda e qualquer emoção que você está sentindo agora. O que você vai fazer com ela chama inteligência emocional. O que eu escolho fazer com ela, tá? Porque eu não vou virar pra Vânia. Vânia, você não pode sentir raiva disso. Pessoa que sente raiva não tem inteligência emocional. Não aceite, tá, Vânia? Isso é uma grande mentira. Sentir raiva, você é uma pessoa. Concorda, Vânia? Sim, sim, Oxe, concordo. oxe. Por que eu não posso sentir raiva, gente? Eu virei robô agora? Sou uma inteligência artificial? Que você pergunta lá pra Alexa, Alexa, eu te amo. Aí ela responde pra você. Eu não sei o que é isso. Teste, se vocês têm Alexa, fala que ama pra ela. Ela vai dizer que ela é uma máquina, que ela tá na nuvem. Ela vai falar isso pra você. Não é o nosso caso, né, Fê? A gente é provido de emoções. Como diz o meu amigo Jean, que eu considero meu mestre também, meu amigo, somos mamíferos. Todos nós somos mamíferos. Né? Então,
Eu tenho que entender que emoção é essa e trabalhar a favor dela. Vale para relacionamentos, Fê. Se eu tô num relacionamento tóxico, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, que eu estou presa a isso. A questão, eu não vou mudar o outro, concorda? Se eu tô com uma pessoa que é psicopata, óbvio, eu não tenho, se eu não for uma psicóloga ou um psiquiatra, eu não tenho como detectar se o outro tem um problema. Muito rápido, né? Mas informação que não falta hoje. Poxa, se fulano tá com uns comportamentos esquisitos. Se fulano... Oi, né? Né? Então, dá no pé, que seja seu amigo, se for seus pais, tem que ter uma conversa séria. Eu não sou a favor também de. Tem certos casos que a gente tem que ter até um afastamento, um tempo, para a gente poder. Como é que eu lido? Eu não vou poder mudar o comportamento da minha mãe e do meu pai, então como é que eu lido com isso sem sofrer? É uma escolha também, né? Eu não quero me afastar do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho que aprender a fazer com que o que eles me dizem, como eles dizem, não me afete tanto. E aí entra a tua especialidade, né? Que é o CNV, né? Que filtros eu escolho usar para que isso não me afete tanto, né? Aliás, na CNV a gente fala que a ofensa é uma escolha pessoal. Uhum. Né? Então, tudo o que você me fala, se você está gritando comigo, se você está me xingando, se você está falando coisas que estão me incomodando, se aquilo está me abalando, sempre é uma escolha. Ah, mas você está me chamando de FDP, gritando comigo e o caramba quatro. Tudo bem. Se isso está me afetando, é porque, de alguma forma, eu valido o que você está falando. Se você está me chamando, por exemplo, nesse momento agora, sua burra, sua estúpida, eu não me acho burra, eu posso estar incomodada que a minha amiga, que eu gosto tanto, poxa, eu gosto tanto de você, Cláudia, é uma pessoa que eu considero tanto e você está tentando me ofender, isso me deixa chateada, me deixa triste. Mas não me ofende, porque eu não sou burra. E Uhum. o que é o grande problema, eu acho, Cláudia, é que a gente confunde sentimento com ofensa. Como a Sim. gente não sabe lidar bem com o sentimento, então assim, eu tenho um sentimento, estou triste porque você, minha amiga, está me atacando. Uhum. Agora eu não estou ofendida. E aí já me perguntaram assim, tá, e qual que é a diferença? A diferença é que se eu estiver ofendida, eu vou para o contra-ataque. Eu vou falar, não, burro é você, sua idiota, bababá, e a gente vai se contra-atacar, ou eu vou me atacar. Eu vou falar, será que eu sou burra mesmo? Né? O que eu fiz? Devo ser burra mesmo. Então, ou eu vou violentar você, ou eu vou me violentar e não vai chegar em nada. Agora, quando eu realmente entendo o sentimento, eu falo, poxa, estou triste. Porque alguém que eu amo muito, alguém que eu gosto muito, como a Cláudia, que é uma amiga que eu gosto muito, está me atacando. Então, eu espero você se acalmar e falo, Cláudia, eu gosto muito de você e você está me atacando. O que aconteceu que faz você querer me atacar? Porque pode Uhum. ser que eu fiz algo que eu nem percebi que faz você ter essa reação comigo, né? E aí a gente vai para um outro nível de conversa. Só que como as Perfeito. pessoas se ofendem por falta de autoconhecimento, a gente entra nesse embate, nessa O que briga, você está nesse... falando é perfeito, porque muita gente, eu vejo muita gente falando assim, quando o coach, né, procura, né, o cliente quer fazer coach, e ele fala assim, eu queria trabalhar minha comunicação. Falei, pera, vamos ver se é comunicação mesmo, né? Às vezes é uma coisa que antecede. E eu falo que. Ontem eu estava fazendo uma live pela Step U, com a Suzana. A Suzana ela é uma instrutora da empresa, né? Dessa empresa que eu sou dona. E ela fala de inteligência emocional. E eu estava até conversando com ela sobre isso, né? Dos pilares da inteligência emocional é a questão da autopercepção. E a gente ainda falou assim: se esse pilar já está comprometido, você não tem essa capacidade, Fernanda, que você acabou de falar, que é pensar sobre o meu sentimento. Olha só, esse nível é profundo. Parece simples, mas não é. Pensar sobre o sentimento, né? Primeiro que as pessoas nem detectam emoção biologicamente falando, fisiologicamente falando. A emoção acontece na fisiologia, tá, gente? Emoção é diferente de sentimento. As pessoas usam isso como sinônimo. Eu fico assustada quando eu vejo. Falei, não. A emoção ela é química, ela está passando pelo teu corpo. Quando você se emociona, acontece algum efeito químico e físico em você, né? Tem gente que nem nesse primeiro nível, que vai virar sentimento, né? Porque vira um pensamento aqui, depois vira um sentimento. A pessoa não percebe, Fernanda, que ela tá ficando irritada, que a adrenalina dela subiu.
Ela nunca percebe. Quer dizer, ela não conhece a parte física dela bem, né? E olha só, então, meu pilar, se minha pela autopercepção está comprometido, eu vou comprometer todas as outras soft skills. Pense em qualquer soft skill agora. Pense em qualquer competência comportamental que você queira desenvolver. Você não vai conseguir se você não trabalhar primeiro a sua autopercepção, que tem a ver com autoconhecimento, que é o pilar da inteligência emocional. É o elemento 1, né? Eu tenho informações em assessments que mapeiam o quociente emocional. E aí, quando eu pego lá, se o coach estiver comprometido em outros pilares, eu falei, isso aqui vai ser fácil. Quando eu pego aquele pilar, que é a autopercepção que está comprometida, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar trabalho. Primeiro que ele já vai nem aceitar o resultado do que é dele. Ele não vai aceitar. E é batata, Fernanda. Não, tá errado essa ferramenta aí. Alguma coisa, eu acho que eu não prestei muita atenção. Quem é esse cara mesmo, esse cientista que criou? Nem nunca ouvi falar. Entendeu? Aí quer invalidar, né? Eu falei, meu pai do céu, o negócio vai ser pedreira. Né? Aliás, Então, já temos umas perguntas aqui, Clau. O opa, Ednilson vamos lá. Oliveira, o Ednilson querido, já foi meu cliente. Ele está perguntando assim, qual o lado bom em ter medo? Eu vou falar e depois eu quero que a Fernanda fale também. Eu escrevi um artigo sobre medo também, porque eu aprendi muito com ele. Quem foi que perguntou? O Ednilson. Ednilson. Bom, é uma emoção básica o medo, né, gente? Então, a partir dessa emoção, a gente vai gerando aí outros sentimentos e tudo. O medo, ele te dá freio para você não fazer loucuras intempestivas. Pelo menos pro meu perfil me ajudou, tá? Porque eu sou uma pessoa muito parecida com a Fernanda também, da rapidez de querer fazer, de querer falar. E às vezes perde o medo, né? E o medo, ele te dá o medo na medida correta, porque o medo que te domina, esse aí já não é saudável. Aquele medo que leva você só pro pensamento errático, pro pior da coisa. O medo, ele te dá o freio de você poder, eita, deixa eu analisar isso daqui, porque eu tô sentindo esse medo aí. Você já aprendeu a perceber, identificar a emoção, né? Você fica assim, eita, por que eu tô sentindo isso? O que tá me levando a isso? E às vezes aquele medo tem um fundamento lógico. Vou fazer, mas vou fazer de tal forma. Vou falar, mas não vou falar de tal forma. Não é o momento. Mas ele tem um lado dele inútil também, né? Muito inútil. Que a gente gera pensamentos não produtivos pra gente, fazer a gente congelar, a gente não avançar, a gente duvidar da nossa própria competência, né? A gente deixar de fazer realizações. Tem isso daí. Mas toda emoção é útil. Toda e qualquer emoção é útil. Pode falar, Fê. Eu vou falar uma coisa. Tem três emoções que são básicas do instinto humano, né? Que é o medo, a raiva e a carência, né? A gente tem a carência para sobreviver, para procriar, né? A raiva para poder se defender e o medo para poder sobreviver mesmo, né? A gente tem, ainda bem que a gente tem medo. Eu fico torcendo para os meus filhos terem medo, porque quanto menos medos eles têm, mais perigoso fica a fase de crescimento deles. Porque quando eles não têm medo, você vai para o mar, para o fundo do mar e vai, né? Quando você não tem medo, você se atira do 10º andar e tudo bem. Quando você não tem medo, você faz tudo, né? O medo, ele te dá um senso de sobrevivência. Então, todo ser humano precisa desses três Precisa. instintos. Que faz a gente perpetuar a espécie. Exatamente. Uma das emoções foi o medo mesmo. Né? Como é Agora que tem isso... uma coisa interessante, porque assim, o instinto humano tem essas três coisas. O que eu sempre falo é que precisamos ter, a gente não pode eliminar o instinto humano. O que a gente precisa é ser mais forte do que o Porque o instinto. instinto. Né? Então, assim, o Isso. que te faz ser mais forte do que o instinto? Porque a carência, ela te dá um senso de escassez, de falta. Né? Então, o que a gente viu no começo da pandemia, que a gente falou, esse senso de escassez, de não vai ter para todo mundo,
Aliás, quem já leu Ensaios da Cegueira do Saramago sabe o que é, sabe muito bem o que é esse senso de O escassez. filme é bom também, O pode filme é assistir, que eu acho que muito bom. foi o primeiro filme que eu vi que não distorceu tanto do livro. Porque eu Sim, fico frustrada com alguns filmes que foram baseados em livros, mas o filme o está muito filme bom. está bem próximo, né? Quem que dirigiu foi um diretor brasileiro, Walter. Ah, esqueci o nome dele. Mas é um brasileiro que dirigiu, né? O ensaio sobre a cegueira. E tem Esse é um livro aquela. forte, aliás, né? É. Tem horas que eu tive que dar uma Sabe quando parada, começou a pausar. pandemia, Fernanda? Eu lembrei muito desse filme, muito desse filme, sobre o ensaio sobre a cegueira. Eu falei, Então, meu pai do céu. eu também, para mim, o começo da pandemia me Isso, remeteu Walter Salles, Walter Ednilson, Walter Salles, Salles. Walter Salles, isso mesmo. E aí dá esse senso de escassez. A raiva, ela te dá uma reatividade, né? Você começa a agir pela reação. Você sempre... É. As pessoas que agem muito pela raiva, aquelas pessoas que estão sempre reativas, sempre agindo na reação. E as pessoas que agem no medo, o excesso do medo, são pessoas que têm uma ilusão de controle. É como se eu pudesse controlar tudo na vida. O medo, ele te dá essa ilusão, né? De que eu pudesse controlar as coisas. Só que aí tem uma coisa interessante, porque como a gente não consegue controlar as coisas, o medo ele causa frustração. A gente não tem controle sobre a vida. A Uhum. raiva, ela causa essa distanciamento das pessoas. E a senso de escassez, ela causa essa falta mesmo, né? A gente só não pode se sentir culpado de sentir raiva, é só reconhecer de onde Sim, que ela está vindo, a origem dela, né? De exatamente. repente foi aquele caso que você falou, né? A Cláudia me falou, me chamou de burra e tudo, vai ver que ela está sentindo raiva. Eu fiz alguma coisa que não é aquilo naquela hora, mas eu fiz coisas para trás, porque tem gente que faz acúmulo, né, de acontecimentos. Eu falo que Perfeito. as pessoas que não falam e não dizem aquilo que elas estão sentindo por outro, aquilo vai acumulando, que não é porque eu não Isso. falei desapareceu, né, Fê? É É, isso. tá ali. Porque aí, Cláudio, porque a gente chega no meio termo do que a gente estava falando. Porque assim, vamos pegar esse exemplo. Você me xingou. Eu gosto tanto de você, a gente é amiga há 11 anos. A gente está vivendo hoje um mundo que a gente está vivendo a era do cancelamento, sabe? Ah, não, essa pessoa não me faz bem, ela me xingou, então vou cancelar. Te cancelo da minha vida. Só que eu esqueço que a gente tem uma história de 11 anos. E você teve Uhum, um acesso de raiva, e esse seu acesso de raiva, ele veio de um sentimento, de uma necessidade que não foi atendida sua, e que te fez ter um acesso de raiva ali. Então, a comunicação não violenta te ensina a enxergar isso, sabe? Espera um pouquinho. Vamos ser mais fortes do que o nosso instinto, né? Então, o que sublima esse senso de escassez? É o senso de abundância. Tem para todo mundo, não vai faltar. Então, uhum. mesmo se você está com senso de escassez, eu vou mostrar para você que não, peraí, tem para todo mundo. Aquela hora que aquela pessoa estava comprando 100 todo o papel higiênico do supermercado, eu vou lá e mostro, amigo, vai ter para todo mundo, não precisa se preocupar. E eu vou tentar acalmar essa pessoa, porque ela não está fazendo isso para prejudicar o outro, mas porque ela realmente está acreditando que não tem para todo mundo. Ela precisa Aquela, sobreviver, ela né? precisa sobreviver. Esse exemplo que você trouxe, você me xingou, você está com raiva. O que supera a raiva? O amor, a O amor. amorosidade. A minha Uhum. amorosidade vai fazer enxergar que você está com um sentimento de raiva. E provavelmente o seu sentimento de raiva é porque você interpretou algo que eu fiz de uma maneira equivocada. Porque você precisava de algo que não foi atendido e que eu não percebi, não fiz o que você esperava, não atendi uma expectativa sua. A minha Uhum. amorosidade faz perceber que a tua raiva demonstra que algo estava errado em mim. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Você está me atacando porque você tinha uma expectativa sobre mim e que eu não te atendi. E não porque você precisa ser cancelada porque você não serve para mim. Entende como é diferente? E Perfeito. o medo, o que supera o medo? Só Né? pegar aqui para carregar a bateria que tá acabando aqui, só um O instantinho. que Tô com medo. supera o medo? A fé. Se eu não consigo controlar tudo, eu posso ter fé de que vai dar certo. Eu estou com medo. Se eu estou com medo, é porque eu estou tentando controlar o universo. Eu não tenho controle do universo. Aí chega alguém e fala para mim, Fê, vai dar tudo certo.
né? Então é aquela hora que você fala assim, eu não sei se vai dar certo, tá dando não sei o que, aí vem alguém e fala, fica calma, vai dar tudo certo, confia, eu vou te ajudar. E aí você se acalma, você não precisa sentir mais medo, né? Então, é isso que a comunicação não violenta ensina, né? A você entregar para o outro porque o que o outro está agindo pelo instinto. Ele está demonstrando, a pessoa está demonstrando medo, está demonstrando raiva, está demonstrando escassez, porque ela está agindo no instinto. E Uhum. você vai suprir essa pessoa com fé, com essa amorosidade e com essa abundância. Porque aí você não precisa cancelar o outro, você pode trazer para o outro o que falta no outro. E aí trazendo um contraponto, porque é o que você trouxe, mas às vezes o relacionamento é tóxico, às vezes o outro realmente está te fazendo mal. Como que eu vou Sim. saber o ponto? Eu trago isso para o outro. Eu tento trazer isso, eu não cancelo logo de cara, Não, mas você tem que falar. eu vou trazendo isso, eu vou trazendo esse complemento. Aí se não Só deu que se o outro resultado, Fernanda. sempre traz essa agressão, eu posso escolher trazer isso para o outro, mas me distanciar porque aquilo está me fazendo mal. São duas Justamente. coisas diferentes, entende? Perfeito. Por É isso que eu isso falei, por amiga, isso que o você autoconhecimento é tão importante. é, você ria das coisas que ele dizia quando ele fazia as piadas machistas ou você cortava no momento que ele fazia? Porque quando você ri de algo, na verdade, quando você estava sentindo vontade de fazer outra coisa, né? Você reforça o comportamento daquela pessoa, né, Fê? Tipo, largou uma piadinha machista e você riu. Você não queria rir, por que que você riu? Você falou, olha, não gostei dessa brincadeira, não, ela não é pertinente. Eu gostaria que você não repetisse mais, não faz sentido nenhum pra mim, né? Então, e aí foi como você falou, é um trabalho que às vezes a pessoa também nunca nem ouviu aquilo, tá? Fernanda, de novo, baixo autoconhecimento, como esse fulano foi criado, né? Qual é o modelo, o mapa mental dele? E eu sou a favor também dos diálogos. As conversas difíceis que a gente foge, né? A gente quer fugir das conversas difíceis, mas a gente tem que dar a chance para o outro. Às vezes nunca ninguém deu um feedback para aquela pessoa, um feedback de verdade, que é o feedback construtivo. Não é para detonar com a pessoa. É para falar, Fernanda, olha como você está falando, a forma, né? Quando você fala desta forma, eu me sinto. Aí você vai falar como você se sente. Não é porque a gente fala assim, sabe, Fernanda? Olha, você está me ofendendo. Como se a pessoa tivesse a intenção de fazer isso. Tem gente que tem, tá? Mas eu falo que isso são os sociopatas, os psicopatas, que têm prazer em machucar o outro. Naturalmente, pessoas que não têm nenhum tipo de desvio mental não fazem isso propositalmente. Pode ser um viés inconsciente da pessoa. Mas eu acordei de manhã e vou ofender 3 pessoas. A pessoa planejar. Não, verdade, Fê. A pessoa planejar isso é psicopatia, Não concorda? existe. Né? Então, poxa, a pessoa não sabe construir. Então eu vou virar para Fernanda, o tom de voz que você usou comigo aquela hora, você falou alto. Eu vou falar eu vou descrever. A gente tem a dificuldade de descrever comportamento. Já reparou, Fernanda? Total. Eu rotulo, eu descrevo a pessoa. Você é uma grossa, você só fala gritando. Aí eu começo, né, a falar. Eu falo da Fernanda, eu vou para a identidade da Fernanda. Se eu vou para a identidade da Fernanda, ela vai levantar uma barreira e vai parar de me ouvir, né? É importante também declarar a intenção. Olha, Fernanda, minha intenção aqui, tá te falando isso, é porque eu gosto muito de você, eu quero que o nosso relacionamento de amizade perdure por muitos anos, eu quero que tenha respeito entre a gente e confiança. Aí a Fernanda o quê? Acalmar e me ouvir, né, Fernanda? Opa, entendi a intenção da Cláudia aqui comigo. Falei, olha, amiga, você percebeu? Às vezes a pessoa nem percebeu que falou alto com você. Ela nem percebeu, né? Que ela meteu um rótulo no meio da frase na hora que estava falando com você. Então, pontuar é importante. As relações tóxicas, elas não começam tóxicas. Elas se tornam, já reparou? Todo relato que você vê de relacionamento tóxico, ela não começou assim. Não começou. Você pode ler os relatos de todas as pessoas que dizem que saiu de um relacionamento abusivo, né?
Porque, desculpa, alguém que entra já de largada no relacionamento assim, ela também deu um desvio, ela é masoquista. Ela já entrou sofrendo já desde o comecinho, desde o primeiro dia do encontro um, o dia D, né? Desde o dia D já era assim? Não, não era. Não era. Ele se Tá? torna, né? Ele Eles se se torna. tornam. E eu acho que falta diálogo, falta eu falar o que eu não gostei. Em vez de eu falar que eu não gostei, eu sorrio do aquele sorrisinho amarelo, né? Ou simplesmente eu resolvo não dizer nada. Ou até eu nem sei do que eu não gosto, que é pior ainda. Eu ainda nem sei do que eu não gosto, né? E aí de novo, é baixo autoconhecimento. Aí conta, pai, já não, eu gostava disso, mas agora eu não gosto mais, não. É um direito seu também, desculpa. Ah, você mudou, ainda bem que eu mudei, né? Sou um ser em versão beta. Não, tem perguntas aqui, ó. O autoconhecimento passa em entendermos fazer a diferença entre pessoas e processos. O que você acha? Olha, vai te dar clareza. Lógico que pessoas que têm um pensamento um pouco mais lógico, que existe isso, tá? Pessoas que têm um pensamento um pouco mais lógico, vai ter mais facilidade de fazer essa separação. Mas sim, pessoas que têm autoconhecimento, ela sabe o que é dela e o que é do outro. Isso daí pode ter certeza. Isso aqui é meu, isso aqui é da Fernanda. Isso que ela tá falando não tem nada a ver comigo, ela não tá falando de mim. Ela tá falando, talvez ela não saiba se expressar direito, mas ela tá falando do meu trabalho. Ela vai saber. Porque foi como a Fernanda falou, eu escolho me ofender, né? Assim, com o andar da carruagem, quando eu fui me transformando, eu falei que o universo devolve as malvadezas que a gente faz. Eu tive chefes, Fernanda, pelo amor de Deus. Só que eu tinha uma inteligência de lidar com eles. Eu ficava assim, ah, meu Deus do céu, né? Tô entendendo, ele quer isso, aquilo, que não vou me ofender. Eu lidava muito bem com chefes agressivos. Muito bem. Eu gostava, eu não gostava. Mas eu também não caía pra cima e não retrucava, porque é pior, né? Então, quando você aprende a ter autoconhecimento, você pá, deixa, isso é dele, entendeu? Não é meu. Eu vou acabar com o meu dia por causa dessa pessoa. Eu não vou acabar meu dia por causa da forma como ela falou comigo. Eu fico mais chateada de verdade quando é alguém que eu amo, como a Fernanda falou, faz algo comigo, sabe? Aí eu fico. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo real pra vocês que aconteceu não tem um mês. Tava aqui almoçando, minha filha, minha mãe, mais um amigo, e a minha filha, ela é uma adulta já, a Fernanda conhece, ela tem 23 anos, é minha É filha. linda ela, né? E aí a gente tava falando de um amigo X, ela vira e faz um comentário ruim desse meu amigo. Ah, esse fulano aqui é muito. Nossa, só pode ter problema, porque ele vive postando selfie dele mesmo. Só que ela soltou uma dessa, assim, sabe? Ela tava na frente de um outro amigo meu, eu fiquei super constrangida. Não falei nada na hora, né? E aí ela, ó, que é jovem, né? Eles mudam de assunto numa velocidade enorme. Daqui a pouco ela mudou de assunto, nananã. Eu falei, amanhã, depois que eu fiquei tão chateada, tão magoada, sabe, Fê? Falei, amanhã eu ligo pra ela e falo. Eu não vou falar hoje, porque se eu falar hoje, eu vou brigar com ela, né? Eu vou brigar, vou ser a mãe. Eu não quero, não é a mãe que eu quero ser. Eu quero demonstrar pra ela que. Aí eu peguei e liguei, sabe? Fui pela filha. Sabe, ontem, quando a gente tava conversando, contextualizei, sei, mãezinha. Falei, pois é, você falou do fulano, dessa forma você percebeu? Ah, mãe, mas é verdade. Eu falei, é a sua verdade. Eu respeito a sua opinião, mas você estava falando de alguém que estava ausente e que eu gosto muito. Você percebeu como você constrangiu meu outro amigo? O que você acha que essa pessoa pensou na hora? Aí ela se tocou, sabe, Fê? Ela falou: ah, ele deve ter pensado que eu também falo mal dele. Com certeza. Né? Então, o que eu aprendi com o tempo? Ela me pediu desculpa, disse que nunca mais ia fazer isso. Eu falei, não é só com meus amigos, não faça com ninguém. Se você tem essa liberdade de fazer isso comigo com a sua mãe, imagina que você não está fazendo lá, dando opinião de outra pessoa. Isso é uma percepção sua, né? Com relação ao outro, é um julgamento. E a gente tem que aprender a diminuir o nível de julgamento. Não é fácil. A gente julgar é orgânico, tá, gente? A gente julga até para se defender. Nosso cérebro é programado para isso. Desde os tempos das cavernas, da gente se defender. Mas a gente pode diminuir o nível de julgamento, né, Fê? Porque senão nossos relacionamentos vão virar um verdadeiro inferno. Vai ser um inferno.
um julgando o outro, um achando que tem razão, eu tenho razão, você não tem razão. Aí acontece que a gente está vendo no mundo uma polarização enorme, uma falta de tolerância, um cancelamento, né? Porque as pessoas não fazem. Então, respondendo a sua pergunta, o autoconhecimento ajuda a separar sim. Agora, você falou de processo, né? Separar pessoas de processo. Sim, a resposta é sim. Lógico, quem tem pensamento mais analítico e lógico vai fazer isso muito mais rápido. Possuindo autoconhecimento, sim, tá? Aliás, essa era de cancelamento, eu super indico os livros do Bauman, né? Do Tempos Líquidos, Amor Líquido. Não sei se você já leu, mas Não, são não li, não. maravilhosos, Eu já li um maravilhosos. artigo sobre, né? Eu As coisas tenho, momentos. eu tenho um box com vários livros dele, eu, assim, pirei com os livros dele. Eu super indico, assim. Tem mais perguntas aqui. A Maria está Pode fazer. perguntando: o que vocês acham que é fundamental para iniciar o processo de autoconhecimento? Bom, primeira coisa é você. A primeira pergunta que você tem que fazer antes de começar esse processo ele é útil para todo mundo, tá? Eu acho que não importa a idade. Tem gente que fala, tem uma idade? Não. Se você despertou com 20, com 30, com 40, foi teu despertar, né? É, Porque o autoconhecimento ele envolve 4 dimensões, tá? Vou falar aqui as 4 dimensões do autoconhecimento. Porque não adianta, tem gente que foca muito na parte mental e esquece da parte emocional. Esquece da parte física e esquece da parte espiritual. Então são 4 dimensões que é composta a questão do autoconhecimento, para você dizer assim, eu me conheço integralmente nas minhas 4 dimensões. Você é um ser humano integral. Não existe só o mental da Fernanda, o intelectual. Né? Quem é a Fernanda intelectualmente falando? Quais são as competências delas e habilidades? Essa dimensão mental ela tem a ver com a tua intelectualidade. Existe a dimensão emocional, que tem a ver com a parte de comportamento, sentimento, emoção, como é que eu lido, né, com as coisas, que é super importante. Aí tem a parte física, como é a minha biologia, como é o meu organismo, como eu me exercito, o que eu como me faz mal, me faz bem, quantas vezes eu tenho que ir no médico ou fazer exercício físico, a sua parte física mesmo, isso aqui, ó, isso aqui seu, tá? Sua estrutura física, é o corpo que você habita, o quão você conhece esse corpo que você habita, tá? E a espiritual, que muita gente às vezes confunde, infelizmente, ainda com religião, que Uhum. não tem a ver com religião, tem a ver com a sua energia, seus pensamentos, a força deles, as suas conexões coletivas. Nós somos seres energéticos. A física quântica está para mostrar isso aí para gente, né? Não é mais subjetivo. Então, como é que energeticamente você é? Então, a dica é: comece pela dimensão que você está sentindo o maior gap. Que eu sinto que eu tô capenga, que eu sinto que está enfraquecida. Eu sinto que falta me conhecer mais fisicamente. Eu sofro efeito sanfona. Eu vivo adoecendo, minha imunidade é baixa. A gente sabe que tem muita doença que começa no emocional, é verdade. Né? Esses 4 pilares eles não estão desconectados, tá, gente? Eles estão entrelaçados. Eles moram casadinho. Mas se é para você responder rápido ao processo, vai em cima do que tá te agoniando mais. Tem gente que quer fazer Cláudia, eu quero fazer coach com você. Eu marco a sessão e eu vou ver, Fê, que na verdade essa pessoa está precisando cuidar muito mais da parte dela física. Olha, não adianta. Você já viu alguém que está passando fome ir pro terapeuta? Ele vai querer cuidar da comida dele, de encher a barriga dele, Fê. É Exatamente. ou não é? É uma pessoa que está com uma doença no corpo, física mesmo falando, tá, gente? Vamos pegar uma doença aí, sei lá, tá com câncer. Claudia tem que fazer terapia. Também. Mas qual é o alvo dele maior agora? É a dimensão física dele. E ele vai ter que cuidar do psicológico dele para ele, pra ele poder suportar toda aquela jornada. Tá? Então, e aí ele vai tendo atrás da trilha, mas a energia maior dele vai para a parte física. Então, a dica que eu dou para vocês, de 0 a 10, o quanto eu tô na minha dimensão física? Quanto que eu tô cuidando do meu corpo, o corpo que eu habito? O quanto eu conheço ele? Porque disso depende de detectar as emoções, inclusive. Né? As alterações que você tem de pressão, né? Como é que você tá?
Aí depois você vai para a parte mental. Intelectualmente, como é que tá para você? Como estão suas competências, suas habilidades? Em como você investe em você mesmo em conhecimento? Como é que tá? Tá felizão no trabalho, né? Com as competências e skills que você tem desenvolvida, com a tua intelectualidade, com a tua capacidade de compreensão do mundo. Aí você vai pro emocional, que tem a ver, sim, com a inteligência emocional. O quão eu sei direcionar o meu pensamento lógico, a minha racionalidade, ou até mesmo a minha impulsividade. Quando eu consigo ter autocontrole, né, Fê? Uhum. Como é que está essa parte emocional? E por último, a espiritual. Energeticamente, coletivamente, eu sou um ser conectado com o meio que eu estou vivendo, né? Ou eu sou uma pessoa egoísta que vivo só para mim? Estou preocupado só com o meu, né? Lá no Pará a gente fala assim, Fernanda, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Que é o que o povo fez aí com papel higiênico, que eu Eu não vou falo nem que falar tem, onde... eu falo que tem uma diferença entre ser protagonista e individualista. Ah, O protagonista é aquele que vai enxergar o que é melhor para o bem coletivo, né? O que eu posso uhum. fazer de melhor pensando para o bem coletivo. E o individualista vai falar assim, o que eu posso fazer de melhor para mim mesmo, né? Dentro do coletivo. Uhum. Eu E, estou colocando aqui no chat para eles o meu blog, porque no meu blog por tem um favor, artigo também, coloque. tem um artigo, Fê, que eu falo dessas 4 dimensões. Eu faço perguntas. Aí você faz para vocês fazerem um diagnóstico. O artigo é composto de perguntas em cada dimensão, para você poder se dar nota. De 0 a 10, como é que eu tô? Aí fica fácil de você escolher por onde você começa, tá? Eu dou dicas também lá. O que que você deve buscar para trabalhar isso? Por exemplo, Cláudio, o que que eu busco para trabalhar a minha inteligência espiritual? Naturalmente, você tem que buscar a terapia holística, Reiki, Teta Healing. Nossa, tem uma gama de Muita coisas coisa. que você pode trabalhar. Constelação. Gente, tem muita coisa legal. Muita coisa acessível, inclusive, pra gente. Né, E Fê? esse link que eu coloquei aqui é onde vai subir essa live que ela está sendo gravada. Como esse é o episódio 20, tem mais 19 episódios lá para vocês se deliciarem. Inclusive, tem até com o professor Cortella, temos com. A gente tem com o Zugaibe, com o Carmelo, tem com a Leila Nascimento, Olha tem esse várias. time, Um gente. time Ó. muito bom. A gente tem a Comonja Reitin, que teve também com a gente. Time Tem o Jean bom. Pasteiro, que acabou de Jean, o Jean teve com a gente, que Fernando, fala muito bem de super, gestão de conflitos, né? foi Dessa muito questão legal. O Jean de relação. foi muito legal, com o Fernando também, foi bem legal. A gente tem vários Eu não aí. sei se eu respondi a pergunta dela, né? Porque não sei se tem um começo, vai depender muito do indivíduo, é muito. Eu falo que é muito personalizado. Quando alguém me É, busca para fazer processo, primeiro eu tento entender essas 4 dimensões da pessoa. Porque aí eu falo para ela, olha, então agora primeiro não é comigo. Eu quero que você passe num nutrólogo, eu quero que você vai fazer um mapeamento genético, eu quero que você vai fazer equilíbrio hormonal, que às vezes a pessoa está com alteração de humor e ela acha que é falta de autoconhecimento. É químico, Fernanda. A pessoa é. está com problema químico, ela está com desequilíbrio hormonal. Eu não sou médica, entendeu? Claramente eu pego, eu falei assim, Samantha, você tá com algum desequilíbrio hormonal, pelo que você tá me falando, o teu sono não tá legal, a tua alimentação, tá afetando no teu emocional, óbvio. Mas é por causa de alguma descompensação hormonal que você tá tendo. Primeiro E vai tudo ver está isso. interligado, né? Não dá para você. Essa ilusão separatista que a gente tem, né? Uma Porque quando caixinhas, chegou não no são caixinhas físico, Fernanda, eu separadas. me preocupo quando chegou no físico, porque a conta chegou. Chegou, bateu no teu corpo físico, na dimensão física, é porque a conta chegou. Você sabe disso, né? Ela veio Uhum. lá do espiritual, foi pro campo emocional, chegou no mental e bateu no teu físico. É assim que acontece. Pensa numa Aliás, cebola com camadas. É aliás, eu assim que vi esses dias é um termo chama anedonia. Quando você sente anedonia, é quando aquilo que te dava prazer passa a não te dar mais prazer. Sabe coisas que você tem muito prazer e que você faz e não sente mais prazer? São sinalizadores de que algo está muito errado e muito grave no teu corpo. perfeito. Então, que aí é os sinalizadores da depressão, né? Então você fala, Mas poxa, eu começou no sinto campo super energético. Olha onde começou, no campo no campo energético. energético. Na tua inteligência espiritual que começou. Você de alguma forma atraiu aquilo para você. Cláudio, eu atraio, atrai. Com o teu pensamento, com as tuas ações, né?
com o que você deseja para o outro. Que, aliás, o que você deseja para o outro cai para você, né? Então vamos desejar muita coisa boa, muita coisa boa. Não, Cláudia, mas às vezes a gente deseja coisa ruim. Aí você vai falar um mantra que eu vou te ensinar agora. Eu corto, eu quebro, eu queimo, eu desvinculo esse pensamento que eu desejei para essa pessoa, né? Não, você elimina aquilo para tirar. Porque, de novo, a gente não é máquina, né, Fernanda? A gente é gente. Uma conversa que eu tive com você, Cláudia, que me fez pensar muito. A gente vive um mundo. Eu ainda tenho umas perguntas aqui que a gente vai responder, viu, Gê? Tá bom. Mas a gente vive um mundo que a gente tem muita necessidade de mais de mostrar do que mostrar ser do que ser. Sim. Então, assim, mais importante do que comer uma comida gostosa é mostrar que eu estou comendo uma comida gostosa, sabe? Então, as pessoas têm uma necessidade muito grande de postar tudo, né? E a gente teve uma conversa uma vez, assim, informal, eu e a Cláudia, que a gente estava... porque, assim, esse mundo de consultoria é muito comum postar tudo, né? E a gente estava nesse movimento, eu e a Cláudia, de não postar tanto que a gente estava fazendo. Trabalhos. Eu já não posto da vida pessoal, né? E eu comecei a não postar também do trabalho, né? Eu não posto os trabalhos que eu faço mais, mas eu postava antes. E isso começou de uma conversa que eu tive com a Cláudia, porque essa necessidade de postar todo o trabalho que fazia e tal, e isso tem um campo energético que atrapalha, né? Eu acho que era legal você falar para eles aqui, que foi uma conversa que a gente teve que foi tão legal, que eu parei de postar também. Eu acho que era legal. A gente está no mundo energético, como eu falei, a gente está no mundo energético. O pensamento é uma frequência em hertz, tá? A gente não para pensar nisso, mas são frequências em hertz. Que nem frequência de rádio, de qualquer coisa, qualquer aparelhagem de som que você liga, o nosso pensamento, ele vai em ondas. E aí que eu falei, amiga, não posta tanto teus trabalhos, né? Eu falei assim, foi. Eu primeiro te dei parabéns. Eu falei, parabéns, amiga, que você está trabalhando bastante, mas não posta tanto. Eu parei de postar depois disso, viu? Aí tu falou assim, por quê, Cláudia? Porque nem todo mundo deseja e vibra positivamente pra gente. Existe um negócio que chama inveja. Né? Então as pessoas ficam vuduzando, e às vezes sem querer, tá, gente? Tem gente que vuduza sem querer, tem gente que é por querer, mas aí a pessoa fica ali, por que ela consegue, eu não consigo? Gente, esse pensamento é horroroso, né? É um negócio assim horrível. E dependendo de como se o seu campo está aberto ou fechado, é complexo falar disso, né? Mas na física quântica se fala muito de campo aberto ou fechado. Você vai saber se ele está muito aberto, se você está adoecendo muito. Lembra do físico? Tô adoecendo muito, a minha imunidade caindo, porque você anda com o campo energético baixo, né? E é a qualidade dos pensamentos que você tem. Então isso chega até você mais rápido. Lógico, se a Fernanda estiver numa vibe super boa, blindada energeticamente falando, eu posso jogar o que eu quiser em cima dela. Que a gente já ouviu falar, né? Tem um termo muito, seu corpo fechado, né? A pessoa fala. Falei, querido, não é seu corpo, não, é a sua parte espiritual que tá bem cuidadinha. É que a gente sempre tem aquele momento que dá aquela caída, né? Lógico, de novo, somos seres humanos, Fê. A gente tem problema familiar, né? Se alguém na nossa família adoece, não necessariamente a gente vai ficar. Imagina você com um dos seus filhos doentes. Aí vem o medo, olha, gente, o medo. Ele é útil, mas o medo enfraquece a gente, tá? Medo, baixa imunidade. Eu esqueci de falar isso na hora que perguntaram. Cuidado, o medo tem que ter uma dosagem bem leve, que ele acima do que deveria, ele faz a nossa imunidade cair, tá? Não sou eu que estou falando. Podem pesquisar, assistam mais documentários sobre essas questões mais emocionais, sobre a mente, né? Tem um no Netflix chamado Poder da Mente. Assistam, é muito bom. Muito bom. 6 episódios. Maravilhoso, 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 tá? Assistam. Então é isso, a gente cuidar dessa nossa parte energética, que é a inteligência espiritual. Eu recomendo também vocês comprarem o livro Inteligência Espiritual da Dona Zorra. É um livro pequeno que explica de forma muito melhor do que eu estou explicando aqui, né? O que é inteligência espiritual. Eu não sou a especialista em inteligência espiritual. Eu tenho um consultor que trabalha comigo, que chama Emerson Fantuzzi. Ele é especialista. Tem um livro do Torralba também, que é muito bom. Também eu tenho ele aqui, que ele é um espanhol. Eu tenho. Muito bom também. Mas ele se baseou na dona Zorra. Isso, eu fui atrás da Dona Zorra.
Falei, ih, ele se baseou na Dona Zorra, eu vou atrás dela. Eu adoro beber na fonte, tá, Eu gente? também. Ela... Tem o Joaquim Maciel está fazendo uma pergunta. Fernanda e Cláudia, bom dia. Tenho encontrado muita dificuldade por ser assertivo demais. Autodê, provavelmente. É, Muitas vezes autodomínio. me comentam. Você tem que ser menos direto. Existe uma fórmula? Primeiro a gente tinha que medir o quão assertivo você está, porque É, a gente está, não é, né? não é, você É uma está. Todo fotografia. mundo tem assertividade. Eu falo isso, todo mundo tem. Talvez você não esteja usando na medida que deveria. Se eu me passo, eu uso muito a minha força, eu viro agressivo. Então, possivelmente, a pessoa que está te dando esse feedback, se foi mais de uma, talvez você esteja exagerando nessa força. A Fernanda deu o próprio exemplo dela aqui, que ela foi buscar o CNV por isso. Ela recebeu muito feedback, não foi, Fê? Muito De ser feedback. agressiva. Então, a gente às vezes não tem esse. Porque eu sempre fui assim e nunca ninguém me falou, mas graças a Deus você achou alguém que te falasse. Porque é mais comum não darem feedback pra gente. Mais comum as pessoas nos elogiarem. Falsos elogios que eu falo. Ou É. simplesmente não falar, tá? A sociedade brasileira, a cultura brasileira não é uma cultura de assertividade. O brasileiro ele é mais emotivo e, portanto, ele tem dificuldade com feedback crítico ou construtivo. Eu prefiro chamar feedback construtivo, tá? Tem dificuldade. E se essa pessoa te deu, pede para ela ser mais específica. Tipo, eu perguntaria especificamente o que eu faço que faz você me ver como uma pessoa agressiva. Já é um bom diagnóstico, né, Fê? A você Sim. perguntar isso. Ou você pode fazer um assessment, que existe assessment que mensura sim, tá? Eu e a Fernanda somos especialistas em um, que é a metodologia DISC. Ela ofere comportamento, e inclusive intensidade deles, tá bom? Na verdade, a Não é série assertividade do YouTube, Beth, é no é Netflix. 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 Eu vou digitar aqui. É Digita. o poder da mente. Assertividade não quer dizer, não é sinônimo de agressividade. Isso é uma das primeiras coisas que eu ensino na comunicação não violenta. É o que a Cláudia falou, a gente tem uma questão cultural no Brasil. Eu acho que um primeiro passo, Joaquim, o que eu tenho trabalhado muito é a escuta. Eu tenho feito muito esse papel de escutar mais, perceber mais, como a Cláudia disse no começo, perceber mais qual o perfil da pessoa que está conversando comigo. E aí eu tento me adequar um pouco mais ao perfil daquela pessoa para eu poder criar um rapport, para depois eu poder me soltar e ficar um pouco mais dentro da minha autenticidade. O que acontece é que se você chegando já, né, no nosso perfil, que é um perfil dominante, que é assertivo, direto, objetivo, numa cultura como é o Brasil, às vezes assusta. Às vezes não, quase sempre assusta. Então a gente precisa eu acho que uma boa maneira é escutar, chegar escutando mais do que chegar falando. Isso, para mim, Uhum. tem funcionado bastante. E aí, quando você já cria um relacionamento com as pessoas, elas entendem a sua assertividade como algo natural. Então, depois que as pessoas me conhecem, a minha assertividade fica natural e aí não tem problema nenhum. O problema é quando eu chegava de cara sem as pessoas me conhecerem, porque aí elas interpretavam a assertividade como agressividade. Então, eu acho que criar esse relacionamento, essa conexão empática ajuda bastante. Uhum. Isso mesmo. Muito bem. A empatia assertiva, que é o livro da Kim Scott, que a Samantha está indicando, é um livro muito bom mesmo. Pode ajudar bastante também. Eu acho que é uma boa indicação, sim. Cláudia, já são meio-dia. Você viu como o tempo voou? Eu vi, eu falei, deixa eu olhar aqui, meio de 5. O tempo voou, que delícia. Eu ficaria aqui conversando com você o dia inteiro, minha amiga. Uma delícia. E olha que Isso aqui dá assunto ficar muito tempo sem rico. se falar, quer dizer, a gente se Não fala sempre, pode, mas não pode, viu? Vou te contar que não pode. Mas eu estou muito feliz com a tua participação aqui. Eu quero obrigada, dizer Fê. assim que é muito rico, sempre é muito bom falar com você, sempre vem conteúdos super ricos. E a gente até vou contar aqui para vocês que não tem, que é tudo transparente, sabe? A gente até conversou aqui ontem, falou, vamos deixar livre a live ou quer combinar alguma coisa? Livre. E a gente Eu não não, combinou absolutamente nada. eu não gosto. Ah, Fê, vai, eu confio, porque a gente se conhece há tanto tempo, eu sabia que você não ia me perguntar, a gente não ia falar nada que fugisse do que eu domino, né? Eu também, quando Eu eu não sei, eu também. falo, tá, gente, isso daí eu não sei, não, gente.
A maioria, eu vou falar para você assim, eu sempre pergunto para os convidados se eles querem, né, alguma prévia. 100% nunca quiseram. A gente sempre foi É 100% porque foge do espontâneo. natural, né? Aí foge das perguntas que eles podem trazer nesse campo. Eu acredito muito em campo energético. A gente está dentro de um campo energético agora, mesmo sendo virtual, né? Então, foge do que eles precisam. Então, eu venho muito aberta. Por que esse grupo que vai vir comigo vai precisar? Eu prefiro. Exatamente. E se eu Eu não souber, também. Eu se eu também. souber, eu sei quem sabe, eu indico. Eu falo assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe, a gente indica. Exatamente. Como tem os perfis diferentes, e por uma questão de empatia, eu sempre pergunto: você quer um preparo antes, alguma coisa? Não, 100% até agora a pessoa falou: não, vamos deixar livre. E eu vou te falar que as 20 lives que tiveram do canal foram sempre maravilhosas, porque é exatamente isso que você falou. Porque, na verdade, Fernanda, você Essa tem um coisa talento de espontânea, que é né? jornalista, né? Se bem que ele é formado em comunicação aí. Vou virar jornalista, né? Olha só. É. Mas olha, eu te agradeço muito. Eu deixei meu Instagram para vocês que estão aqui, se vocês quiserem seguir. O meu Instagram é profissional. Eu só posto Eu também. conteúdo lá dentro. Então vocês Eu vão olhar, também. vocês vão ver dica de livro, de filme, de série. E eu só compartilho aquilo que eu já li, que eu já vi ou que eu experimentei. Eu sou dessas. Eu não faço isso de indicar processos, leituras que eu não tirei algum tipo de proveito dali, tá? Então vocês podem seguir também aí. Ficar feliz de ter vocês na minha rede. Eu vou aproveitar emoção não violenta. Eu quero falar e escrever ao mesmo tempo e não estou conseguindo. Eu vou aproveitar aqui, dia 27, eu vou aproveitar que quem se inscreveu mandou o e-mail, eu vou convidá-los, eu vou mandar no e-mail de vocês um convite, porque dia 27 desse mês eu vou lançar um livro que chama Inovação Não Violenta, que eu falo da comunicação não violenta, do pensamento sistêmico, como base para os processos de inovação. Me mandou, eu fiquei assim, ai, não, eu vou estar aplicando um jogo esse dia, o jogo do Que propósito. pena. Mas enfim, eu vou convidar todos vocês, eu espero que vocês possam participar. Vai ser online o lançamento, vai ter música ao vivo, vai ter a participação do Cláudio Tebas Vai ser fazendo tudo online, interações. isso, né? Vai ter o Cláudio Tebas, conhece o Cláudio Tebas? Ele vai fazer umas Conheço. interações com o pessoal, vai ser bem divertido. Vai ter música ao vivo, acústica ao vivo, vai ser bem legal. 7h30, né, Fê? 7h30 da noite. E eu vou passar depois o convite para vocês. Super obrigada, Cláudia. Estou super feliz. Obrigada por todos que participaram todo esse tempo. Estou super feliz aqui com o canal. Continuaremos esse ano. E, Cláudia, se quiser falar mais alguma coisa para a gente fechar. Não, só agradecer, a gente desejar a vocês aqui um feliz 2021. Né? Lembre-se que autoconhecimento é um processo. Dediquem parte do tempo de vocês para se ver, se olhar, se perceber, olhar as dimensões que compõem o ser humano integral que a gente é. Todos nós somos seres humanos lindos. Cuidem desse jardim que chama você. É isso. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau.